Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Silvestre, nós temos aí previsões em relação à economia, mais precisamente em relação ao mercado de trabalho, mostrando que mesmo com a recuperação, que o Brasil volte para o nível de crescimento econômico que era ruim, inclusive de antes da pandemia, devemos ter aí em torno de 10 milhões de desempregados no país, que seria um desemprego quase crônico para uma determinada parcela da população. Como é que você vê essa projeção e também as possibilidades do Brasil evitar que isso aconteça, Silvestre? Olha, a possibilidade disso, evitar que isso venha acontecer, depende de política econômica, né? Ou seja, depende do governo estabelecer uma política econômica que tenha uma dimensão, uma preocupação com a questão do desemprego, né? Isso tende a ocorrer, ou seja, quando você tem uma recuperação da economia, a resposta do mercado de trabalho e da própria renda, ela sempre é mais, digamos assim, retardada. E essa projeção feita aí pelos economistas, que mesmo que você tenha uma recuperação, né, pós-pandemia, eles estão estimando digamos assim, um contingente de 10 milhões de pessoas, que é extremamente preocupante, né? Mas, de outro lado, Glauco, a gente precisamos lembrar que além dos quase 15 milhões de brasileiros desempregados atualmente, você tem aí também cerca de 6 milhões de pessoas que são as chamadas desalentadas, ou seja, aquelas que não desistiram de procurar emprego porque não vê perspectiva nenhuma. Então, se você considerar esses dois contingentes, né, hoje você tem aí cerca de 21 milhões de pessoas, né, sem considerar aquelas que estão trabalhando, mas trabalhando, digamos assim, com jornada parcial e que gostariam de trabalhar às 8 horas diárias, né? Então, enfim, é um cenário extremamente grave, né, do ponto de vista da situação de inserção das pessoas no mercado de trabalho. E é isso mesmo, quer dizer, mesmo que a economia recupere, você vai manter uma taxa de desemprego ainda elevada, né? Então, é o que deve ocorrer. E aí vamos esperar também pelo seguinte, porque as projeções aí, ou melhor, as estimativas para que o Brasil vacine, 80%, 90% da sua população maior de 18 anos, a previsão é que isso só aconteça em 2022. Né? Então, acho que também temos que ter uma certa cautela quanto a isso. Infelizmente, a vacinação está muito, muito lenta, né? Nós poderíamos estar muito mais avançada nesse sentido do que estamos. E também aí nessa questão da recuperação é necessário destacar que o Brasil precisa gerar empregos que tenham uma renda melhor, né? Porque ultimamente, quando consegue criar postos de trabalho, o Brasil tem criado postos principalmente no mercado informal, aqueles mais precários, sem registro, que tem ali uma remuneração muito baixa. E pelo modelo adotado pela equipe econômica, Silvestre, priorizando o agronegócio, que em relação aos setores de serviço e principalmente em relação ao setor industrial, gera menos emprego e concentra mais a renda, o Brasil não vai conseguir sair da situação que está hoje, né? Essa é outra questão fundamental, né, em relação ao mercado de trabalho, que é a qualidade do emprego, né, a qualidade dos empregos gerados no Brasil. Você já tinha um mercado de trabalho, e isso não é... Claro que a pandemia agrava, mas isso é uma questão estrutural, né? Você tem um mercado de trabalho no Brasil muito precarizado, isso se acentuou com a reforma trabalhista lá que entrou em vigor em novembro de 2017, diga-se de passagem, os seus autores ou os seus defensores, que essa reforma ela geraria emprego, né?
o que a gente viu foi ao contrário, quer dizer, não aconteceu nada disso, não amenizou em nada o desemprego. O que ocorreu foi que você teve geração na linha de que você mesmo comentou, quer dizer, geração de postos de trabalho com baixíssima qualificação e, portanto, com um padrão de renda, de salário baixo, né, que também é, digamos assim, uma questão estrutural do nosso mercado de trabalho. E você tem aí, pelo atual governo, tentativas, né, de mexer na legislação que vai na direção de precarizar mais ainda esse trabalho, né, esse posto de trabalho gerado, como, por exemplo, aí a carteira verde e amarela, né, que é retomada agora nessa medida provisória, acho que 1045, se não me falha a memória. Enfim, então o que o governo teria que fazer, quer dizer, ao lado do crescimento econômico, né, seria políticas de emprego, mas que fossem na direção de geração de postos de trabalho de melhor qualidade, de renda, né, de salário também melhor e assim por diante. Mas isso, para acontecer também, você vai ter que ter crescimento econômico, né, Glauco? E pelas previsões, né, ainda que retome o crescimento da economia, mas não será suficiente em razão de outros aspectos, digamos assim, no mercado de trabalho, como a grande rotatividade, informalidade, e também tem aí digamos assim, um baixo nível de qualificação de uma parte dos trabalhadores, que essa é outra preocupação, né, que deveria estar nessa conta, digamos assim. O jornalista Vitor Nuzzi publicou uma matéria no site da Rede Brasil Atual nesse final de semana, justamente sobre a reforma trabalhista que você citou, Silvestre, que não gerou os efeitos que eram prometidos ali pelos seus proponentes. E ali tem um destaque para uma fala do economista Márcio Postman, da Unicamp. Ele diz o seguinte, Silvestre, que em 1980 o Brasil tinha a 6ª maior indústria do mundo. Em 2020 a indústria brasileira está na 16ª posição. Além dos prejuízos óbvios, né, porque como a gente comentou, o setor industrial é o que melhor emprega e o que melhor remunera também, e isso acabou levando ao enfraquecimento do que ele chama de eixo estruturador do novo sindicalismo brasileiro, que era fortemente a classe operária industrial. Então teve impactos severos em todos os aspectos, né, tanto na questão da economia, da renda, do trabalho das pessoas, mas também com a possibilidade delas reivindicarem melhores condições. O Brasil precisa trabalhar para reverter isso, Silvestre, só que a gente sabe que provavelmente não vai ser com esse governo. Sim, esse é acho que é um outro aspecto a ser considerado, que é a situação da nossa indústria, né, Glauco? Isso que o Márcio lembrou, quer dizer, lá no começo dos anos 80, a indústria brasileira representava aproximadamente 30% do produto interno bruto, né, do nosso PIB. Hoje está na casa dos 10%. E a gente sabe também que a indústria é o setor, digamos assim, mais estruturado da economia, é o setor que tem um salário médio mais elevado, é o setor que tem a maior formalização da força de trabalho, mas, infelizmente, a indústria vem, digamos assim, perdendo terreno, sendo até um processo de desindustrialização, né, que é preciso que seja revertido, mas isso depende, evidentemente, de projeto político, né, de governo, né? Não é com esse governo, digamos assim, de cunho, né, entre outros, neoliberal, né, que já vinha, inclusive, porque vamos combinar, o processo de desindustrialização do Brasil, ele se inicia lá na década de 90, em meados da década de 90, com o plano, com o governo FHC, né? Se você for voltar mais no tempo, diria que já no governo Collor, né, com aquela política desastrada de abertura comercial, né, indiscriminada, enfim.
a questão da taxa de câmbio, né? Enfim, aí são fatores que desestruturaram nossa indústria e que hoje nos encontramos aí com, né? E isso, obviamente, tem reflexo no mercado de trabalho e também no padrão salarial, de uma maneira geral, da classe trabalhadora. E é isso mesmo, essa situação aí dos anos 80 era isso. Claro, isso mudou muito também o perfil dos trabalhadores, dos assalariados, do operariado, né? Hoje não 40 anos depois, obviamente, que é diferente, né, do que era lá atrás. Mas, de toda forma, há necessidade de a gente ter um processo, e eu espero que isso seja digamos assim, um tema, né, Glauco, a estar na agenda do ano que vem, no debate sobre o processo eleitoral. O Brasil precisa voltar a discutir política industrial, que hoje ele simplesmente não tem. A única política que existe é a política de privatização e não é uma política conjugada com os interesses nacionais. E Silvestre nem precisa ser economista, né? Só a gente vê os países desenvolvidos que existem no mundo, nenhum deles tem indústria fraca. Todos eles têm algum do setor industrial, setor tecnológico, setor de inovação e conhecimentos, que são os setores fortes das suas economias. O Brasil está investindo em outra coisa, né? Está investindo no agronegócio, na reprimarização da sua economia, e o país pode acabar pagando essa conta muito caro ali na frente, né, Silvestre? Exatamente. Veja, enquanto a gente deveria estar investindo, né, investindo em inovação tecnológica, por exemplo, em produzir avião, o caso específico da Embraer, que os caras queriam, o governo queria não só privatizar, tá, mas vender, tá certo? E investimento em soja. Nada contra a agricultura brasileira, que, diga-se de passagem, é muito competitiva. Mas é isso que você lembrou. Quer dizer, veja que para produzir um avião, né, Glauco, o valor adicionado na produção de um equipamento, como, por exemplo, uma aeronave, quantas toneladas de soja são necessárias, né? Além disso, o agronegócio gera renda, mas gera uma renda concentrada, né? Ela não se espraia pela economia. Primeiro porque emprega muito pouca gente, né? Os salários também são baixos. E fica ali naquele grupo pequeno de pessoas, dos empresários, enfim. Então, essa é uma diferença fundamental. E, de fato, há necessidade de retomarmos esse debate e termos proposta de política industrial para que a gente volte digamos assim, a sonhar, né, com desenvolvimento, com melhores salários, e a indústria voltar a ter a importância que sempre teve para a nossa economia. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo início de semana e até a próxima. Bom dia, uma boa semana para você também, Glauco. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.